Tenta, e Tá. aí ele começa, tá? Tá bom. Boa aula, André. Obrigado. Pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui para mais uma aula da Regional Unifesp e eu tenho o prazer de apresentar o Dr. André Velhotti, é o nosso fellow das quintas-feiras, tenho muito orgulho das quintas-feiras, e ele nos presenteará com uma aula de bloqueio interescalênico, que está super bem montadinha. Espero que vocês gostem. André? Obrigado, Cris. Vou compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver bem a aula? Tá sim, tá tudo bem. Bom, então, como a Cris falou, meu nome é André, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o bloqueio do plexo braquial pela via interescalênica. Quando você começa a procurar na literatura, né, ver de onde surgiu, eu consegui achar esse trabalho polaco. Ele é um trabalho aí de 2017, que ele fala que esse cirurgião, o Henry Hilarowicz, teria sido um dos primeiros a descrever essa técnica, né, que é a realização de uma punção entre os escalenos e conseguir jogar anestésico e bloquear o plexo braquial, lá em 1925. No entanto, você vai começar a procurar, tentar achar mais informações, a gente consegue ver que já tem também outras descrições, também de 1925, desse Jules Etienne, um francês, e ele fala bem similar, uma punção entre os escalenos, a nível de C6, e a partir de jogar anestésico local lá, ele conseguiu bloquear o plexo braquial do paciente. No entanto, eu acredito que os dois tiveram grande importância na questão de literatura. A gente sabe quem realmente descreveu a metodologia do bloqueio interescalênico, divulgou essa técnica, trouxe mais popularidade, foi o Ine, esse americano, em 1970. E o que ele descrevia, né? Ele falava que a ideia era realizar uma punção entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Ele usava de referência anatômica a borda do músculo esternocleido, e também, às vezes, poderia usar a veia jugular externa, e você realizaria uma punção. Essa punção seria perpendicular ao paciente, e ele falava uma leve rotação aí medial, caudal, dorsal, e a ideia é progredir essa agulha até o paciente referir parestesia, ou você encostar uma estrutura óssea, que seria o processo transverso. E a partir disso, você injetaria anestésico, teria essa fenda interescalênica, e você ia conseguir dispersar o anestésico para todas as raízes nervosas e conseguir bloquear o plexo, e assim permitir cirurgias de ombro, que nessa época só tinham se desenvolvido ainda o bloqueio supraclavicular e o axilar, e a anestesia para ombro tinha que ser anestesia geral ainda. E ele fala, inclusive, uma possibilidade de volumes. Você vê que ele monta uma tabela, se baseia principalmente na altura e na idade do paciente, e ele preconizava aí, inclusive, 20 até 40 ml de anestésico local. E ele conclui, né, fala que seria uma técnica fácil de aprendizado e realização pela questão dos marcos anatômicos palpáveis, inclusive nos pacientes obesos. A única desvantagem realmente seria uma maior latência a respeito do nervo ulnar, que demoraria mais, mas você consegue compensar por causa do maior volume. E essa técnica não teria qualquer tipo de complicação, como punção da artéria vertebral, subaracnoide, epidural, se você realizasse a técnica de forma correta. E também não existiria qualquer risco relacionado ao pneumotórax. E ele fala que não teve qualquer tipo de paralisia do nervo freio. A gente sabe que depois do INE veio alguns tipos de variações da sua técnica, alguns outros autores fizeram pequenas modificações, mas sempre a partir de referências anatômicas. Mas a gente sabe o que realmente trouxe à tona, voltou à popularidade realmente desse tipo de anestesia, foi o uso do estimulador de nervo periférico e depois o uso da ultrassonografia, que conseguiu trazer aí cada vez mais segurança e popularizou novamente a realização desse procedimento. Lembrando rapidamente aí da anatomia do plexo, a gente já teve uma aula sobre isso. A gente lembra que o nosso plexo é formado por C5 e C6, formando o tronco superior, C7 o tronco médio, C8 e T1 formando o tronco inferior, e a gente pode ter aquelas variações anatômicas, né, como com contribuição de C4 sendo pré-fixado, ou contribuição de T2 chamado de pós-fixado. E quando a gente fala do bloqueio interescalênico, geralmente a gente está pensando no ombro, né, e a gente vê alguns nervos importantes, como o subescapular, o nervo peitoral lateral, o músculo cutâneo e o axilar,
eles são nervos bem importantes que a gente vai descrever um pouquinho para frente para a analgesia do ombro. E aqui é um corte transversal, e a gente consegue ver bem aquela fenda interescalênica que ele comenta. Então, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a gente vê essa fenda onde está localizadas as nossas raízes nervosas, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente vê que bem nessa fenda interescalênica a gente tem algumas estruturas nobres bem perto, então o nervo frênico, nervo simpático, o nervo vago, que estão relativamente próximos, e quando a gente joga anestésico, pode jogar um pouquinho de anestésico nessa região, além de como artéria carótida, veia jugular interna. E a gente vê aquela fenda interescalênica que a gente consegue dispersar o anestésico que ele vai escorrer para as outras raízes. E quando a gente realiza esse bloqueio, a gente consegue praticamente bloquear todo o braço do nosso paciente, né? A gente vê que desde as questões dos dermátodos, miótomos e osteótomos, a gente pega praticamente o braço inteiro. O legal dessa imagem da Nysora é que a gente vê que a região que é inervada pelo nervo ulnar, ele já não consegue, ele não considera, devido a uma alta chance de falha desse bloqueio, porque é a inervação do tronco inferior. E a gente lembra que essa região da axila não é inervada pelo plexo braquial, é inervada pelo intercósteo braquial, que é de T2. E pensando novamente, né, principalmente em questões de ombro, a gente vê que praticamente a maior parte das estruturas do ombro são inervadas principalmente por C5 e C6, que são o nosso tronco superior, tá? Praticamente todas as estruturas cutâneas e musculares. E além disso, a gente só tem que tomar um cuidado, lembrar que o nervo supraclavicular, ele não é do plexo braquial, ele é do cervical superficial, e a gente consegue também ter uma região de inervação cutânea que é importante, que vai ter uma imagem um pouquinho lá para frente. Além disso, quando a gente faz esse bloqueio, a gente consegue praticamente todo o bloqueio motor do braço, desde a flexão do bíceps, abdução, adução, pronação e supinação do membro. E como a gente realiza esse bloqueio? Geralmente a gente se posiciona atrás do paciente ou um pouquinho na parte lateral do paciente, geralmente ultrassom à nossa frente, de uma forma mais ergonômica possível. A gente usa o nosso probe linear de alta frequência e a gente vê que geralmente o paciente fica em decúbito dorsal, cabeça para o lado contralateral, que vai ser realizado o bloqueio com os braços justos ao corpo. E uma coisa que ajuda bastante é fazer esse coxim subescapular. Quando a gente põe esse coxim, a gente consegue elevar e superficializar algumas estruturas, e isso vai facilitar bastante a nossa visualização de imagem. E geralmente, a gente vem de lateral para medial e faz uma punção em plano. E eu tenho duas técnicas, ou eu ponho meu probe diretamente nessa região entre os escalenos, que geralmente eu uso de referência anatômica a minha clavícula e a borda do músculo externo cleido, e a ideia é eu conseguir achar o tradicional sinal do semáforo, então a gente vê bem entre o escaleno anterior e o escaleno médio as raízes nervosas de C5, C6 e às vezes até de C7, que são essas estruturas hipoicóicas. Ou, se às vezes a anatomia é um pouco mais difícil, eu não consigo visualizar de forma adequada, eu tenho a técnica chamada traceback. A traceback não é nada mais e nada menos que eu pôr o meu probe na imagem do meu bloqueio supraclavicular, e aí eu vou subindo, e a gente fala lambendo o pescoço, né? Vai fazendo um movimento em direção à cabeça do paciente, e eu vou analisando as estruturas conforme eu vou vendo. Então, essa é a imagem do supraclavicular. A gente vai subindo devagarzinho, e a gente já consegue ver o que algo parece ser uma fenda interescalênica, aquele sinal do semáforo. A gente acha o nosso processo de C7, que ele é único, e a partir disso eu consigo achar o processo de C6. Se eu subir mais um pouco, eu acho o C5. Então, eu consigo achar bem as raízes de C5, eu acho as raízes de C6, às vezes consigo achar C7, e a partir disso eu vou seguindo elas e acho a melhor imagem sonoanatômica, aquela que eu vou ter mais destreza, vou conseguir realizar o melhor bloqueio para o meu paciente. E se eu me perder, eu sempre posso voltar para a imagem do supraclavicular e fazer novamente essa movimentação do probe. Então, a ideia do bloqueio é principalmente jogar o nosso anestésico local nessa fenda interescalênica entre C5 e C6. Lembrar aí que o tronco superior realmente é o que a gente quer bloquear, e é claro, a depender da quantidade de volume anestésico que você utiliza, às vezes eu posso escorrer um pouco do anestésico para as raízes de C7 também. Só tomar cuidado
que a gente tem uma estrutura, alguns nervos importantes, então o dorsal da escápula e o músculo longo torácico, eles estão geralmente no escaleno médio, então o ideal é sempre visualizar a agulha bem, conseguir ter uma boa sua anatomia para não ter qualquer tipo de punção acidental dessas estruturas. Isso aqui é um bloqueio realizado pelo grupo da anestesia regional. Então, a gente vê que a agulha já está lá, bem próximo de C7, tem uma boa dispersão interescalênica do nosso anestésico, só que a gente vê que as raízes de C5 e C6 ali em cima, o anestésico não teve uma boa dispersão para essa região. Então, o operador simplesmente vai reposicionar a agulha, vai chegar bem próximo entre C5 e C6, vai fazer a punção entre eles, e a partir disso jogar o anestésico aí no nosso local desejado, que é o nosso alvo principal aí do bloqueio. Fura a fenda, volta um pouquinho, e aí a partir disso, volta novamente a ter uma boa dispersão do anestésico. A gente tem que lembrar que a punção interescalênica ele é uma possibilidade de passagem de catéter para analgesia pós-operatória, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, o ideal é a gente nunca adaptar, né, realizar uma punção com uma agulha peridural e pôr o catéter por essa agulha, uma agulha bem grosseira, né? A região do pescoço é um lugar que tem seus certos riscos, então o ideal é sempre ter o kit próprio para passagem de catéter. E o ideal é a gente sempre avaliar a anatomia do nosso paciente. Esse paciente, na imagem, a gente consegue ver que tem uma boa estruturação para passar um catéter, mas às vezes os pacientes, principalmente aqueles mais magros, que não tem tanta questão de tecido gorduroso, tecido muscular nessa região interescalênica, existe uma grande chance de quando você passar esse catéter, ele não fixar, ter algum deslocamento. Então, a gente sempre tem que individualizar de forma adequada se vale a pena ou não passar um catéter nessa região. E hoje em dia a gente vai falar de volumes, isso aqui é uma tabela da NISORA, e hoje em dia eles falam em uma preconização de anestésico aí de 7 até 15 ml. Então a gente vê comparado ao Winning lá dos 40 ml, hoje em dia a gente já reduziu bastante esse volume anestésico. E ele também faz uma proposta de volume para a questão do bloqueio associado ao catéter. Então também de 5 a 10 ml, você pode repicar bolo se necessário. E ele fala aí algumas indicações que poderia usar o catéter, como prótese de ombro ou lesão de manguito rotador, que seriam indicações boas para esse catéter. Além disso, ele dá aí uma opção de questão de analgesia pós-operatória, tanto infusão contínua como controlada pelo paciente, e inclusive ele dá a opção do Esparel, que é a nossa bupivacaína lipossomal, que infelizmente não tem no Brasil, mas é legal saber que existe essa possibilidade. Tem alguns serviços nos Estados Unidos que as cirurgias de ombro, o paciente vai com esse catéter, é uma bombinha de dor controlada do paciente, vai embora no mesmo dia e fica totalmente analgesia domiciliar, só com o uso do catéter na fenda interescalênica. E quais são as consequências, né? A gente sabe que tem algumas complicações de realizar esse bloqueio, então alguns efeitos colaterais, como o bloqueio simpático, que leva à síndrome de Horner, aí o paciente vai apresentar ptose, miose e anidrose. A gente tem o risco do bloqueio do nervo frênico, que um paciente pode ser desde assintomático até realmente ter questões respiratórias, como dispneia, falta de ar, e tem sempre a chance também do bloqueio do nervo laringeu recorrente, o paciente ficar rouco, tem aquela disfonia. Além disso, né, tem complicações como descrita já de punção epidural, subaracnoide, presença de hematoma, injeção intravascular, tem risco de toxicidade de anestésico local, já foi descrito também pneumotórax com essa técnica, e também tem sempre o risco de algum tipo de lesão nervosa, né, desde as questões das próprias raízes que a gente vai bloquear, ou algum tipo de lesão do nervo torácico longo ou dorsal da escápula. E também a gente sempre tem que pensar naquelas contraindicações de realizar um bloqueio, desde aquelas gerais, como alergias, ou até mesmo a própria recusa do nosso paciente, ou algum tipo de infecção, e a falha de algum tipo de assistência especializada de consequências, se tiver durante esse procedimento. Aquelas relativas em que a gente tem que pensar o risco-benefício, então infecção sistemas, se meu paciente é coagulopata ou se ele já tem alguma lesão pré-existente. E as específicas do interescalênico são aquelas que a gente geralmente pensa voltadas à questão do nervo frênico, né? Então, se o meu paciente, o lado contralateral, né, ou seja, aquele pulmão que não vai ser afetado pelo bloqueio, ele já tem algum tipo de alteração, como trauma, pneumotórax, já tem uma pneumectomia prévia,
ou tem algum tipo de paralisia, tanto do nervo frênico ou já do próprio laríngeo recorrente, ou é um paciente com uma DPOC, eu acho que às vezes a gente poderia optar por algum outro tipo de bloqueio poupador do nervo frênico, que provavelmente vai ser mais seguro para esse paciente. Essa aqui é uma imagem aí da síndrome de Horner, a gente consegue ver à esquerda da pessoa, a ptose, a miose, e a anidrose não fica tão evidente, às vezes pode ter até alteração de coloração da pele. E lembrando, né, a gente sempre tem que pensar no plexo cervical, para a gente, principalmente a questão do nervo supraclavicular, que vai fazer a inervação cutânea dessa região próxima da clavícula e do pescoço, que a gente vê que sai de C3 e C4, e sempre também do nervo frênico, que está bem próximo a todas essas estruturas, que ele sai de C3 a C5. Então, geralmente a gente vê essa região aí no quadrante inferior, que é inervada pelo supraclavicular, que às vezes é manipulado durante a cirurgia, e geralmente a gente realiza esse bloqueio usando a borda do músculo esternocleido. Então, geralmente a gente consegue realizar esse bloqueio com ultrassom. A gente acha essa fenda bem na borda do músculo esternocleido, não necessariamente precisa ser realizado a nível de C4, e a ideia é abrir com anestésico toda essa região bem da borda lateral do músculo esternocleido. E aí alguns trabalhos. Esse aqui é um trabalho coreano de 2016, e eles queriam ver a questão de achar o músculo, ter algum tipo de reação com o uso de estimulador nervo periférico, tanto do dorsal da escápula como o do torácico longo, durante um bloqueio interescalênico em plano. E nessa série de 70 pacientes, eles tiveram aí um achado bem interessante. Em 44 pacientes desses 70, eles tiveram alguma reação do nervo dorsal da escápula, 15 pacientes tiveram do torácico longo e 21 pacientes tiveram de ambos, ou seja, a gente vê realmente que tem uma chance de encontrar essas estruturas. Tá? E nesse trabalho não é que eles foram chegando próximo do nervo procurando, eles simplesmente fizeram bloqueio e durante o bloqueio viam se tinha alguma reação a esses nervos. E a gente vê aí que 14% não teve qualquer achado. Então, será que às vezes realizar essa punção fora de plano seria mais segura, né, para o meu paciente, não teria esse risco de puncionar esses nervos? Esse aqui é um trabalho da Anesthesia Pain Medicine, de 2015, e eles fizeram aí uma comparação de dois grupos, com quase 84 pacientes aí no total, e eles fizeram a diferença entre a punção e a realização do bloqueio interescalênico com passagem de catéter em plano ou fora de plano. E a conclusão do trabalho é que eles viram que não existe qualquer superioridade da relação fora de plano, nem da questão de analgesia, tempo de duração, tempo para realizar o procedimento. E eles falam, né, que talvez seja realmente uma técnica alternativa. Se você tiver algum paciente que não consiga ter uma boa imagem, ou você não consiga fazer essa técnica fora de plano, a gente pode adotar essa outra técnica. No entanto, no trabalho, todas as punções fora de plano foram realizadas por um único anestesista. Então, acho que o ideal é realmente utilizar aquela técnica que você tem mais segurança, está mais habituado, mas a gente tem que sempre lembrar de algum tipo de alternativa que a gente possa utilizar para o nosso paciente. Esse aqui é um trabalho da Bristol Journal, do Riase, e ele comparou os efeitos respiratórios entre dois grupos, um utilizando 20 ml, o outro usando 5 ml de ropivacaína 0,5%, e a gente consegue ver que é evidente, né? O grupo que realmente teve o maior volume anestésico acabou tendo mais efeitos colaterais. Então, a gente vê aí 8 pacientes tiveram algum tipo de efeito adverso, como Horner, a rouquidão ou falta de ar, e ele, com a utilização de ultrassom, ele viu que 100% do grupo de 20 ml teve um bloqueio do nervo frênico, né, teve paralisia diafragmática em até 30 minutos do bloqueio. E 90% ainda continuavam com algum tipo de paralisia 60 minutos após a cirurgia. Então, a gente vê que realmente quanto maior o volume, provavelmente maior a chance de dispersar o anestésico e ter algum efeito colateral. No entanto, teve um paciente no grupo de 5 ml em que ele teve uma dor muito importante, né, inclusive, né, só que era na inervação de C4, que é lá do nosso nervo supraclavicular, e ele foi necessário realizar um bloqueio do plexo cervical superficial de resgate devido a uma dor 10. Então, acho que toda vez que a gente for considerar realmente pequenos volumes anestésicos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Às vezes, a gente não vai ter aquela dispersão suficiente para pegar esse nervo cervical, então, sempre
individualizar o seu bloqueio, ver se realmente não vai mexer essa região dos dermátonos do plexo cervical. Esse aqui também é um trabalho do Gaultier e alguns grandes nomes, como Hazik, e eles tentaram ver o volume mínimo efetivo de um bloqueio interescalênico usando ropivacaína a 0,75%, e eles consideraram aqui um bloqueio efetivo uma força motora menor ou igual a 2, ou seja, conseguia vencer a gravidade, mas não conseguia vencer qualquer tipo de resistência. E eles foram baixando o volume anestésico conforme a série de pacientes, e eles viram que era possível realizar o bloqueio apenas com sedação, e o bloqueio com 5 ml de ropivacaína. E eles viram também, inclusive, que não tinham grandes diferenças de tempo de necessidade de medicação de resgate para dor entre os grupos de mais de 5 ml ou o grupo de 5 ml. A partir de acima de 5 ml tinha aí um intervalo aproximadamente de 1 hora superior, mas não tinha aí grandes variações na questão da analgesia pós-operatória. Esse aqui é um trabalho canadense de 2017, que eles também tentaram realizar o bloqueio, achar o volume efetivo mínimo do interescalênico, e só que aqui dessa vez eles consideraram um bloqueio efetivo aquele que tinha ausência total motora e sensitiva dos dermátodos de C5 e C6 em até 30 minutos do bloqueio. E eles tiveram que terminar o trabalho antes, né? Eles conseguiam realizar alguns bloqueios efetivos com 5 ml, mas conforme foi tendo falha, eles viram que, inclusive, pacientes com 15 ml tinham algum tipo de problema, não tinham esse bloqueio efetivo total. No entanto, ele conclui que a maioria dos casos, mesmo não tendo esse bloqueio que eles queriam, foi possível realizar apenas com uma sedação e com o mínimo de dor de analgesia na sala de recuperação anestésica. E para terminar, esse aqui é um trabalho do professor Dr. Falcão, da British Journal, Anesthesia de 2013, e ele também calculou o volume mínimo efetivo, só que dessa vez com bupivacaína 0,5% associado a epinefrina. Ele fez também os passos step up, step down, ou seja, foi baixando o volume anestésico até ter algum tipo de falha, e a partir disso ele foi oscilando até ter uma constância. E aqui os pacientes foram também submetidos à anestesia geral, só que ele conseguiu, depois do bloqueio, ter um bloqueio efetivo aí com 0,95 ml de bupivacaína 0,5%. Então, ele viu que era possível realmente bloquear o plexo interescalênico com esse volume. No entanto, não conseguia trazer uma boa analgesia pós-operatória. Eles viram que os pacientes, para conseguir ter uma boa analgesia, pelo menos de 6 horas, em que era o tempo que eles ficavam em recuperação anestésica, permaneciam sendo avaliados, era necessário pelo menos um volume de 2,34 ml. E a gente sabia, e eles conseguiram ver, a partir do uso da ultrassonografia, que os pacientes que eram submetidos a volumes maiores aí de 4,3 ml já começavam a ter algum tipo de paralisia do nervo frênico e alteração diafragmática. Será que a gente já sabe aí qual é o volume ideal? Eu acredito que a gente ainda não sabe essa resposta, mas com certeza não vai ser 20, 40 ml que eram propostos por Winnie lá em 1970. E com isso eu termino a minha aula, agradeço aí a oportunidade e a presença de todos que estão nessa manhã aí fria vendo essa aula. Obrigado. Parabéns, André. Excelente aula, excelente exposição. Eu acho que você conseguiu não só resumir a parte importante do interescalênico, mas como discutir tudo que está envolvido, né? Essa parte do catéter, a questão dos artigos que começaram a tentar diminuir volume, ver as complicações associadas. Eu acho que isso foi muito bom e gostei bastante do desenvolvimento da sua aula. Eu tenho um comentário a fazer, mas eu queria primeiro ver se tem alguém na plateia que tem alguma pergunta, alguma coisa. Eu sei que tem, deixa eu ver, Léo está na aula. Luiz, Grazi, alguém quer comentar alguma coisa, gente? Nath? Andrezão, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Desculpa, eu tinha um probleminha aqui de manhã, atrasei um pouquinho. Eu entrei a partir que você estava falando do trabalho do fora de plano e em plano, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem faz fora de plano, você sabe por que defende a técnica fora de plano na via interescalênica? Assim, eu nunca presenciei a técnica fora de plano. Eu vi já na internet, né, algumas pessoas que comentaram por ser um bloqueio superficial, você conseguiria realizar esse bloqueio dessa forma e
Mas, assim, só isso que eu sei, não sei grandes vantagens dessa técnica. Quem defende a técnica fora de plano, né? Porque às vezes é o que você falou, a gente faz em plano, fora de plano, uma questão de preferência, né? Na interescalênica, não. Apesar da nossa escola fazer sempre em plano, quem defende fora de plano é porque quando você faz em plano, qual que é um dos riscos da via interescalênica quando você faz a técnica em plano? Tem o Da risco. lesão do dorsal da escápula e torácico longo, foi o que eu consegui achar. Perfeito, porque você passa com a agulha no meio do escaleno médio, né? Quando você faz fora de plano, não. Isso. Quando você entra fora de plano, você vai no esternocleido e já cai na fenda, né? E aí, então, tem algumas pessoas que justificam isso, falam, não, interescalênico eu faço fora de plano por esse risco. A gente não concorda, né? A chance é muito pequena de acontecer uma lesão, né? Quantos interescalênicos a gente já fez e faz, e graças a Deus nunca teve, né, uma lesão. Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Quando estiver fazendo a técnica em plano, se visibilizar qualquer estrutura hiperecóica no meio do escaleno, a gente desvia, né? E de preferência sempre passar com a agulha o mais superficial possível para não correr esse risco, né? Mas existe então essa lógica quem faz fora de plano na via interescalênica. Outra coisa que eu ia comentar, né, que você falou dos trabalhos, né, é muito legal, mas na sua percepção, em relação a essas coisas do bloqueio do frênico, vale a pena diminuir volume na via interescalênica? Olha, eu pessoalmente, né, não que eu tenho uma grande experiência, mas assim, eu nunca utilizei volumes tão baixos de volume anestésico e nunca presenciei também alguma falta, algum problema relacionado à paralisia do nervo frênico. Mas também nunca peguei um paciente que era DPOC grave, tivesse realmente essa dependência. Mas eu não uso volumes tão pequenos, né? Eu geralmente uso alguma margem de segurança. Porque você vê que volumes tão pequenos, você corre o risco de fazer a lesão, né? Também. Então, de fazer a lesão, de fazer o bloqueio, né? Você não elimina totalmente, né? Então, é aquela velha discussão. Se você tem um paciente que você não quer que bloqueie de jeito nenhum, é melhor não fazer, Sim. né? Interescalênico, né? Talvez não seja a melhor técnica, porque você vê que até trabalhos com volumes baixos, e é o que você falou, acho que o mais interessante é isso. A gente fez um trabalho que ainda não publicou, que a gente está escrevendo os dados, que quando você diminui o volume, em alguns pacientes tinha o bloqueio do nervo frênico, então mesmo com volumes de 4, 5 ml, e o pior, alguns desses pacientes tiveram mais dor na RPA. Então você corre o risco de ter bloqueio do frênico e, além disso, de não dar uma analgesia suficiente. Aí lascou, né? Os dois mundos. Mas era isso, mas parabéns pela aula aí. Obrigado. Realmente, se tiver risco de nervo frênico, eu acho que vale realmente optar por algum outro tipo de técnica. O interescalênico tem esse risco, né? André, eu quero fazer uma colocação. Primeira coisa, parabéns. Sua aula está ótima. Foi muito bem montada, está arrumadinho, está tudo jeitinho. Outra coisa que eu queria colocar, que você comentou sobre a bupivacaína lisosomal. Quando a BUP foi lançada, essa bupivacaína lisosomal, com a proposta de analgesia aí, do anestésico local de durar 72 horas, e até o momento nós não temos no Brasil, a gente ficou todo mundo, nossa, né, vai ser revolucionário. Só que o próprio Léo, que acabou de falar, ele nos mandou um trabalho, saiu ano passado, saiu que foi a capa da revista, dizendo que quando comparado a bupivacaína lisosomal com o anestésico local normal com a bup não lisosomal, o tempo de analgesia, de anestesia, era o mesmo. Aí foi meio que um escândalo na época, isso tem acho que quase um ano, e na sequência, acho que não sei se foi no final do ano, no início do ano, saiu outro, entendeu? Então, assim, não foi o grupo, isso é polêmico, mas talvez essa bupivacaína lisosomal aí não seja o que foi proposto, né? Então, assim, eu acho que na época eu postei no Instagram da Regional
Eu acho que até que devo colocar de novo, porque ainda tem essa ideia, né? Então, assim, como a gente não chegou aqui no Brasil, a gente não experimentou, mas que saíram trabalhos dizendo que, quando comparada a bupa lisossomal com a não lisossomal, o tempo de ação foi o mesmo. Tá? Essa era a primeira coisa que eu queria colocar. A outra que você colocou, eu acho que foi muito bem colocado, sobre a questão de catéter. Eu acho que realmente vou ter que pensar 2 vezes, sim, antes de colocar um catéter na via interescalênica, com a possibilidade, se você não tiver com o kit adequado, realmente não, acho que não deve se colocar, porque esse catéter pode migrar, a gente está muito próximo às raízes, e eu acho que hoje, em relação ao catéter, nós temos outras possibilidades. Uma delas é o tronco superior. E mesmo assim, em pacientes muito magros, esse catéter talvez, ainda assim, ele é difícil ficar bem colocado, né? A gente percebe que às vezes o catéter sai do lugar, porque às vezes é muito superficial, não tem aquela musculatura ali para dar aquele abrigo, para ele ficar bem colocado. Não que ele não fique bem colocado, você coloca na hora que você quer tirar a agulha e deixar só o catéter, a tendência tem uma dificuldade técnica envolvida. Léo? Não, eu não vi que tinha comentado da bup, lipossomal, mas acho que é isso. Imagina que é uma droga que já foi lançada há muitos anos com o objetivo de revolucionar a prática. E até hoje ela não pegou, né? Então tem alguma coisa de estranho, né? Se ela ia ser tão boa, por que ela ainda não faz parte, né, da prática, mesmo nos Estados Unidos? Não é uma coisa tão difundida assim, né? Acho que no final tem muita propaganda da indústria, mas realmente os benefícios não se mostraram tão bons. E eu não sei se todo mundo sabe que ela não dá para você usar ela somente ela, né? Você faz uma mistura dela com a bup normal, porque parece que o que acontece é que ela não faz pico de anestesia. Então, quando você lê os trabalhos, você vê a pessoa usa uma mistura da bup normal para fazer anestesia e ela seria para manter a analgesia pós-operatória. E no final foi isso, vários anos no mercado, mas ainda não tem grandes estudos mostrando todo esse benefício que ela ia mostrar. Tomar cuidado que algumas pessoas acabam estando ligadas à indústria, né, e pessoas famosas, e talvez isso possa criar essa polêmica, né? Teve no Mundial de 2018, imagina, 2018, foi muito legal que teve um prós e contras de bup lipossomal versus catéter. E, achei que o cara do catéter foi muito bem, né? Falando as vantagens do catéter em relação à bup lipossomal. Mas isso em 2018, imagina, de lá para cá nada muito mudou em relação a isso. Alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma colocação? O Ale falou que ia fazer uma colocação. Cadê ele? Aqui. Não, na verdade, a colocação que eu ia fazer, tanto o Léo quanto a Cris já fizeram. Então, não vou prolongar no assunto que já foi bem discutido, que era o Henrique aqui atrás de mim, que era exatamente sobre a questão da lesão do dorsal da escápula. O único comentário extra que eu vou fazer com relação ao fora de plano, eu acho que para fazer fora de plano no interescalênico, eu mesmo já fiz algumas vezes, não como técnica de escolha, aquela coisa de resgate. Eu fiz o bloqueio em plano e depois, no meio da cirurgia, teve falha, eu fui lá e complementei, e aí a gente acaba fazendo fora de plano. A única coisa é que você tem que ter muito domínio da técnica do fora de plano para fazer, porque como você está indo direto em raiz, você tem que saber onde está a sua ponta, para não correr risco de botar a sua ponta realmente muito dentro dessa raiz, ou correr o risco de fazer uma punção, já que o fora de plano é um pouco mais complicado para enxergar. Então, não é só domínio da técnica do interescalênico, é domínio da técnica do fora de plano.
E no implano, para a gente evitar esse tipo de lesão, que já foi comentada, como o Léo falou, você vê uma imagem hipericóica, você foge dela, mas a outra forma é você trazer com a sua agulha por cima do escaleno médio sempre, e você só aprofundar a sua agulha quando você chegar ali na fenda interescalênica. Isso é uma outra forma da gente evitar fazer, correr risco de lesar esses nervos que estão possivelmente aí dentro do escaleno. Mas, mais uma vez, parabéns pela aula. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, tá certo. Acho que tá tudo ok. Acho que a gente encerra por aqui hoje. Semana que vem a gente se encontra. Então, André, parabéns mais uma vez. E em breve essa aula estará disponível no YouTube. Parabéns, André. Muito orgulho de você, viu? Parabéns, André. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau, um bom dia a todos.